Olá, amigos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Conexão Pet, tá? Uma boa noite a todos e a você aí de região de Caieiras, Cajamar, Franco da Rocha, Francisco Morato e Mariporã, uma boa noite, tá? Antes de a gente apresentar aqui nossa convidada, vamos falar sobre um tema que alguns amigos aí que é de pet shop, né, que trabalham com banho, tosa, estética animal, entrou em contato com a gente. Saiu aí uma PL, que é o 1455/24, fazendo a regulamentação da profissão. Porém, está acarretando muitas coisas, né? Eles estão exigindo algumas coisas que os banhistas, os tosadores não irão conseguir cumprir isso. Então, a gente vai passar um vídeo aqui, tá? Que é da Deise Carvalho. Eles já estão aí nessa movimentação toda para conseguir barrar essa PL ou conseguir pelo menos, né, fazer com que o pessoal do pet shop seja ouvido, tá ok? Então, assim, passar o vídeo, tá? Então, prestem atenção aí, tá, por favor? A maior gravidade desses projetos de lei que estão aqui embaixo não é a questão do monitoramento, tá? O maior problema dos projetos de lei que estão em andamento, tá, é a questão do veterinário técnico responsável e a classe ser uma A maior gravidade desses projetos de lei que estão aqui embaixo não é a questão do monitoramento, tá? O maior problema dos projetos de lei que estão em andamento, tá, é a questão do veterinário técnico responsável e a classe ser uma subclasse dentro do Conselho de Medicina Veterinária. Isso ninguém está pontuando, isso é gravíssimo. Tosador, esteticista e banhista de animais domésticos, ele vai ser uma subclasse dentro da medicina veterinária. Lá na lei, no projeto de lei 1455 de 2024, não diz quantas horas por dia o médico veterinário vai ser responsável técnico dentro do estabelecimento. Isso só diz no manual de boas práticas do conselho. Detalhe, gente, esse manual eles podem mudar a qualquer momento. O que isso significa? Que hoje o mínimo, a carga horária mínima é 6 horas por semana, tá? R$ 1.800, 6 horas por semana. Se amanhã o conselho simplesmente decidir que eles vão mudar o manual de boas práticas da responsabilidade técnica e no lugar de ser 6 horas semanais, eles vão colocar 8 horas turno integral diário, a gente vai ter que ter um veterinário técnico responsável 8 horas por dia. É aí que está a gravidade, porque a nossa classe vai ser uma subclasse dentro do conselho e eles vão fazer o que eles quiserem. E quanto custa o salário 8 horas por dia de um veterinário técnico responsável dentro do teu estabelecimento? Então, isso é o ponto grave da legislação. Esse é o ponto grave do projeto de lei, porque vai tirar a autonomia total do profissional. A gente vai estar na mão de um conselho que não nos representa e nós vamos ser uma subclasse dentro desse conselho. Esse é o ponto mais grave do projeto de lei, no meu ponto de vista. A maior gravidade... Então, gente, é isso aí, né, que eles vão debater. Amanhã terá uma live, tá? Vai ser direto pelo Instagram da Ampet Shop, às 20 horas, tá? Então, vocês da classe, da categoria, entrem, participem. Essa união, nesse momento, é muito importante para que essa PL aí não dê prosseguimento, tá bom? Mas acompanhem lá, tá? O Instagram da Ampet Shop, tá? E a live vai ser às 20 horas, direto pelo Instagram deles, tá ok? Depois a gente vai deixar aqui também, vocês podem acompanhar, tá? Então, agora, vamos ao prosseguimento, né, Bruna? Boa noite, Bruna. Boa noite, Rita. Boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos a mais um podcast. Gostaria de pedir a todos que se inscrevam no canal, ativem o sininho. A inscrição no canal é gratuita, tá, gente? Então, para você poder comentar, dar sua opinião, sua sugestão, precisa estar inscrito. E hoje vamos falar de um tema muito polêmico, mas de extrema importância e muito necessário, sobre o Setembro Amarelo.
E hoje trouxemos uma convidada muito especial que vai compartilhar conosco, né, os conhecimentos dela e contar um pouquinho da história dela. Boa noite, Lara, seja muito bem-vinda. Boa noite, Bruna, boa noite, Rita, boa noite a todos. É um prazer imenso estar aqui e poder ser contribuição nesse momento de conscientização que não deve ser somente em setembro. O meu nome é Lara, sou hipnoterapeuta, psicoterapeuta holística, sou daqui de Caieiras mesmo, né? E após 25 anos de vida na educação, após me aposentar, fui sendo levada para esse mundo terapêutico. E por que eu fui sendo levada para este mundo? Por conta da minha experiência com o suicídio, né? Há 8 anos eu passei por essa fatalidade com o meu filho, né? Ele tinha 25 anos na época, era um rapaz super bem sucedido, profissionalmente, financeiramente, mas a depressão tomou conta dele. E quando nós tomamos pé da situação, foi um ano e meio antes, né, da data fatídica, nós buscamos auxílio, né, médico, psicológico, mas mesmo assim chegou um dia que ele não aguentou, né? Acredito que veio um impasse para ele profissional, um rapaz que nunca procurou emprego, os empregos chegavam até ele, e no dia daquela entrevista eu acho que ele entrou numa crise de ansiedade e ali ele tomou a triste decisão, né? Foi uma escolha dele. E para quem fica é muito triste também, né? Porque o sentimento de culpa, de impotência, principalmente para a mãe, né? A mãe se diz assim, que porcaria de mãe que eu fui, não pude salvar o meu filho. E ao longo desses anos todos, né? Após 2 anos, na realidade, que eu fui passar pela minha primeira terapia, e gostei muito, né? Foi uma terapia energética. E eu gostei muito e resolvi estudar, saber como que aquilo funcionava, porque eu me senti muito bem. E de lá para cá, de 2019 para cá, eu comecei a estudar, não parei mais, né? E acabei na hipnose, na hipnoterapia. E vi o quão ela pode ajudar as pessoas em estado de depressão, né? Porque o que importa na realidade é a pessoa descobrir a causa raiz daquele vazio, daquela dor e poder ressignificá-la, né, a tempo. E como eu não tive oportunidade, eu não conhecia isso antes para o meu filho, hoje eu faço questão de ser contribuição na vida de tantas pessoas, de tantas famílias, para não passarem pela dor que a gente ainda sente. Sim, isso aí. E a gente falando também, muitas pessoas perguntaram, né, Bruna? O que tem a ver o mês aí de setembro do suicídio com animais? Então, ao longo do programa, gente, isso vai ser um tema muito bem abordado, e, né, porque é um tema delicado, então nós vamos, de maneira que abordar, para que vocês entendam, né, o benefício que o animal também traz, né, na vida das pessoas, né, Bruninha? Sim. Então. Lara, aproveitando que você comentou, para uma mãe é muito difícil, né? Ela sente que falhou, né? Em algum quesito ali. E você teve um processo de 2 anos, não é isso que você falou? De luto até você se reencontrar. A psicoterapia holística, ela veio por consequência disso que você passou. Explica um pouquinho pra gente o que é a psicoterapia holística. É uma terapia em que vai abordar o todo, né? Eu não vou tratar somente da mente, fazer um trabalho ali como psicólogo, né? Nós vamos olhar o todo, como que foi a vida dessa pessoa, o que ela está sentindo, tem algum problema de saúde, como eu faço a linguagem do corpo também, eu consigo ver, né, o porquê que a pessoa está com pneumonia, por exemplo. Né, o porquê que ela está com uma dor na perna. Tem uma causa raiz ali e sempre vai estar relacionada com papai e mamãe. Então, como eu não quis passar por psicólogo na época, eu quis uma terapia em que eu não precisasse falar e eu senti a energia, que eu gosto muito dessa questão energética, eu fui me sentindo muito bem. Então, eu quis entender aquilo. E hoje, nos atendimentos, né, eu consigo
ver, enxergar mais a fundo. Então, esse holístico é olhar o todo daquele ser, né? Tanto o seu corpo físico, o mental, o espiritual e o emocional. Certo. Lara, quais são os principais sinais que as pessoas começam a dar? Se é que isso tem, porque eu sei que tem os sinais silenciosos também, né? Além dos silenciosos, né? Por algum tempo eles conseguem ser silenciosos. Mas depois você começa a ver que a pessoa está apresentando mudança em comportamento, até na forma de se vestir, a questão da higiene, da alimentação. O meu filho não morava comigo, né? Ele já morava sozinho, ele vinha para casa final de semana apenas. Mas eu percebia que ele não estava bem pela forma de andar, o peso dos passos dele no chão. Então, o som da passada dele, eu já sabia que ele não estava bem, porque ele tentava me poupar. E ele falava isso para os amigos do trabalho, né? Eu não quero decepcionar a minha mãe. Mas eu percebia. Mas tem outros itens, né? A pessoa começa, por exemplo, a ouvir músicas depressivas, músicas que falam de morte, e isso ele fazia também. E eu tenho um cliente que faz muito isso. De ouvir músicas que denotem a morte, o fim, figuras. Então tem que prestar atenção em tudo, sabe? Às vezes eles falam assim, eu queria dormir e não acordar mais. Eu prefiro morrer. Eu sou um peso para vocês. Então são, sabe, detalhes que quem está próximo tem que ficar muito atento a isso. São sinais. Sabe? E seguindo aqui, muitas pessoas relatam aí que os seus animais, né, animaizinhos de estimação, são companheiros importantes, né? Às vezes, alguma trajetória, uma dificuldade que eles estejam passando. Na sua visão, a presença de um pet, como ele pode auxiliar alguém nesse momento emocional? Auxilia e muito, né? Porque é um verdadeiro companheiro que só dá amor. Sim. Né? Ele só entrega amor. Então, assim, tendo um animal de estimação, tendo um pet, o tutor, ele tem uma obrigação de tratar desse pet, de dar água, de levar a passear, de manter o ambiente limpo para esse pet. Então, isso acaba entrando na rotina, o que acaba ajudando esse tutor a não dar fim na sua vida. Ele vai pensar sempre no pet. E vai ser um estímulo, né? Porque também tem aquela conexão de amor, né? Porque o pet, ele sente a energia do seu tutor e ele vai estar ali o tempo todo. Ter o senso da responsabilidade ali que ele tem com o pet é uma forma também de forçar, né? Sim. Eu dou um exemplo assim, às vezes eu tô com preguiça de caminhar, fazer meus exercícios, mas eles acabam me forçando, né? Eles estimulam, na verdade, né? A gente sabe que a gente tem esse compromisso com eles, então é uma forma também, né? Que eu falei também, né? O tempo que eu fiquei uns dias aí acamada, um dos gatos não saía do lado. E eu colocava ele para fora. Chuchu, vai passear. Não, ele voltava, ele ia dar uma voltinha e ficava ali o tempo todo. Né? Era uma coisa até... No início até achava estranho, mas agora eu vi que era uma coisa, né? Que ele realmente estava cuidando. E gatos, eles são, acho que mais sensoriais, não sei se é essa a palavra correta, que cães, né? Sim, muito mais. Eles são mais Eles puxados. captam toda a energia. Olha, tá vendo? Pra você, você tem gatinho, né? O gato Todo faz mundo muito tem que ter bem. um gato. Eu ainda não tenho, gente. Mas a minha mãe tem, eu vou lá bater um papinho com ele. Tenho 7, não tem problema. Os meus são todos nomes de comida, né? Que fica mais fácil. Então eu já coloco lá chuchu, giló, panqueca, alfafa e assim vai. Eu vou aproveitar aqui e dar uma boa noite. Boa noite. Tá? Para quem não está nos assistindo. Para os nossos amigos aqui, tá? A Brida. E aí, tia Brida, boa noite. A Fátima Barziban, boa noite. Canal Bia Mieco. Sérgio da Airlive. Oi, Sérgio, boa noite. A Solange Amaral aqui, dando boa noite aí para todos. Vivi Lamberti, Única Estética e Depilação, também uma boa noite. Livros e Músicas, boa noite. Denise Aparecida, tá?
A Solange está falando aqui como é bom ter a Lara sempre. E sempre aprendendo com ela. Que bom. Tá? Jailson Manuel. Aninha. Oi, Aninha, boa noite. Aninha de Francisco Morato, né? Então, boa noite também. João França. Mônica Aparecida. Também boa noite. A minha mãe. Mônica. Beijo. Cadê a família Andrade, por favor? Vamos nos representar. A Brida Neto. Essa forma de responsabilidade controla a ansiedade também, né? Sim. É verdade. Tá? Então, vamos lá. Aí, a Livros e Músicas aqui também está colocando que passear com cachorro é terapia. Isso. Né, Bruna? É isso mesmo. Sabe disso? Eu sei porque eles fazem, né, que a gente estimule a gente a fazer os exercícios. Não só exercício também, né? Como a parte emocional. Eles ajudam muito mesmo. Lara, aproveitando, aonde que os animais eles podem ser incluídos na sua terapia? Se é que pode. Sim. Bom, eu tenho alguns relatos, né? De clientes esse que eu já citei, que pensou várias vezes, né? Além dele se mutilar, já pensou várias vezes em dar fim à própria vida, mas ele pensa no cachorro dele, porque só mora ele e o cachorro. E como que o cachorro dele vai ficar? Então, o salvador da vida dele é o cachorro. Eu não tenho no meu espaço, né? Porque é um prédio que tem clínica médica, então eu não posso ter um pet ali. Mas, por exemplo, quem tem um gatinho no seu consultório, ele acaba estreitando a relação, sabe, o vínculo afetivo, e o cliente ele acaba se soltando muito mais. Então é muito importante, né, ter um animal de estimação, porque na realidade eles que nos ensinam a amar. Verdade. Aqui, ó, os animais, né, que a gente estava falando que tem uma sensibilidade muito grande, né? E gatos, né? Você falou que tem até mais, né? Essa sensibilidade maior que cães, né? Você já acompanhou, assim, algum caso, vínculo, né? De um pet, né? Ter feito essa diferença, né? Na recuperação dos pacientes, né? Sim, como esse rapaz que eu acabei de citar. Tem uma outra moça que ela saía, né, para caminhar pela estrada para ver se ela seria atropelada, mas aí quando ela se jogava na frente dos carros, ela lembrava da gata dela. E eu posso falar no meu processo também, né, terapêutico, a minha Fiorella me ajudou muito, né? A minha é o meu esposo. Quando o I faleceu, ela tinha meses, né? Até ele falava que ela era a irmãzinha dele. E ela é extremamente carinhosa, delicada, melindrosa. Ela só quer amar e receber amor. Então, esse cuidado com ela foi muito importante pra gente, porque não que ela substituiu o Ícaro, mas ela preenchia o nosso tempo, né, pelos cuidados que ela precisava ter, e essa troca de amor, né, um amor acolhedor, demais. Então, ela é a nossa bebê. E ela nos ajudou muito e nos ajuda, porque a gente não consegue também ficar imaginando viver sem ela, né? Ajuda muito, né? Ela é a nossa bebezinha que vai para a padaria junto com a gente no carro. Então, ajuda. Quem tem um bichinho de estimação, um pet, ame e deixe ele cuidar de você também. Sim, isso. Eu também tenho um caso assim na família. Minha mãe, ela é acometida do Alzheimer, né? E dentre os cãezinhos, a gente acabou... Foram todos resgatados, né, de um canil clandestino, e a minha irmã já tinha adotado um, e por último veio o Shoyu, que é o Shoyu e o Sushi. E o engraçado é que, assim, ele se apegou muito rápido à minha mãe, né? Então, assim, se ela tá deitada, ele já vai, deita perto dela, e ninguém chega perto, tá? Ele cuida. A gente precisava sair com ela, e ela estava parada no portão, e ele parou ao lado dela. Eu fui abaixar para pegar, ele já veio para cima. E assim, aonde ela está, ele está atrás. Ele senta e ele fica ali. Ele teve, sabe, essa afinidade com ela muito rápido, né? E a gente até acha engraçado, né? Os demais não, mas ele já chegou e já fez esse contato com ela, né?
pra gente ver que são os animais que nos escolhem, né? Sim, Eles escolhem os tutores. verdade. Às vezes a gente acha que a gente tá escolhendo e não, né? Às vezes tem 5, 6 pessoas na casa, você pode pegar, mas ele pode escolher outra pessoa. Sim. Questão de energia mesmo, né? Eles sentem. Com certeza. Verdade. Lara, agora falando um pouquinho da hipnose, explica pra gente o que é a hipnose, porque eu sei também que tem tem diferença, né, de hipnose que o pessoal faz de artística, essas coisas. Entretenimento, Isso. né? Explica um pouquinho. E a hipnose clínica. Eu optei pela hipnose clínica, porque eu acho que eu sempre fui mais séria, né? A Bruna me conhece há um tempo, eu sempre fui mais fechada, mais séria, e eu nunca servi muito para brincar, então... Deixa eu só fazer um parênteses aqui. Conheço a Lara há muitos anos, gente, porque ela foi minha diretora no colegial do Capitão. Então, assim, a gente já tem uma ligação de muitos anos, né? Uma excelente profissional. E, lógico, mora aqui em Caieiras também, então a gente acaba, né, convivendo, acompanhando a vida. Pode continuar. Obrigada. Então, eu optei pela hipnose clínica até mesmo porque eu estava nesse meu processo terapêutico, né? Porque quando a gente busca algo para estudar, na realidade é para a gente se curar. Não é tanto para curar o outro, né? A gente imagina. Mas é a gente se curar primeiro para depois poder contribuir com a vida do outro. Então, a hipnose de entretenimento é aquela de palco, né? Você vai morder uma cebola, mas vai sentir gosto de maçã. E a hipnose clínica, elas partem do seguinte princípio, né? A pessoa chega com desconforto e ela já passou por médicos, já tomou remédio, só que é algo emocional mesmo, né? Aliás, toda doença física, ela parte de um choque emocional. E esses choques emocionais, os nossos traumas, eles acontecem até os nossos 7 anos de idade, desde a barriga da mamãe até os 7 anos de idade. Pela epigenética, na realidade, há 3 meses antes de mamãe nos conceber, todas essas informações já vêm junto, né? Então, se a mamãe sofreu um trauma lá 2 meses antes de engravidar, provavelmente eu vou receber essa informação, né? O bebê recebe essa informação e pode ser que aquilo seja a causa de um trauma. Bom, então desde lá até os 7 anos de idade é onde o trauma é instalado nessa mente subconsciente. Então, só para explicar, é técnico, mas para vocês poderem entender um pouquinho. Nós temos a mente consciente, que é essa que a gente está agora, né? Que ela retém apenas 5% da nossa memória. Temos a mente inconsciente, que ela não tem a memória, mas ela é um trabalho involuntário que é para nossa sobrevivência, para o nosso coração bater. E temos a mente subconsciente, que é responsável por 95% da nossa memória, ou seja, nós somos a mente subconsciente. E o que tem gravado lá? Todas as nossas emoções, tudo aquilo que a gente vivenciou, aprendeu, experienciou, comeu, cheirou, sentiu, está gravado. Nós não lembramos por quê. Ia bugar, né? Não tem como, ia bugar. Então, todos os nossos traumas estão lá guardadinhos. E, de repente, eu tenho uma fobia, né? Não consigo dirigir, tenho medo de dirigir. Isso que eu ia te perguntar agora. Para quem tem, por exemplo, fobia, o medo de cães, de algum animalzinho, a hipnose, ela é capaz de tirar esse trauma, esse medo? Sim. Por quê? Na sessão de hipnose, eu vou, né, pegar a emoção. Qual é aquela emoção que a pessoa chega para mim que está muito desconfortável? Porque a gente vive bem com os nossos desconfortos até que um dia o nosso copinho transborda. E a gente não consegue mais, é onde a gente surta. E às vezes você fala assim, nossa, surtou por conta disso, um caso tão insignificante? Não, gente, é que começou lá atrás e foi enchendo esse copinho por decepções, frustrações, medos, até o dia que nada faz com que você exploda. Então, a hipnose, ela vai ajudar, né? Eu vou pegar esse fato emocional, um fato emocional, a pessoa vai entrar em transe e eu vou fazendo questionamentos e a pessoa vai regredindo. Então, é uma hipnose com regressão. E ela chega até a barriga da mamãe, tá? Então, se aconteceu algo grave com a mãe, mas a criança, o feto, ou a criança de 1 ano, por exemplo, teve uma percepção de perigo,
De repente foi a mãe que foi mordida por cachorro e a criança estava perto. Ela teve a percepção do medo, da fobia, e ela vai carregar isso para o resto da vida. Então, quando a gente está lá na hipnose e chega nesse fato marcante, aí eu entro para ajudar a ressignificar. Ou seja, porque a pessoa vai ter os flashes do que aconteceu lá naquele caso. E de repente não foi tão grave, não foi com ela, foi com a mamãe. Aí ela vai entender, poxa, por que eu tô com medo? Não, nem foi comigo. Então ela vai dar um outro significado para aquele evento, né? Isso que é o ressignificar. Então ela vai poder trazer isso para a vida atual, saiu de lá da infância, trouxe para o seu dia a dia e vai ver que o monstro não era tão perigoso assim. Né? Então a hipnose, isso serve para tudo, tá? O medo de dirigir, o medo, fobia de animal, de sapo, do que for, por que foi gerada aquela ansiedade, Não, depois. né? Porque a ansiedade também, ela teve uma origem lá na nossa infância, tá? Assim, a gente sabe que muitas pessoas, quando perdem o seu animalzinho ali de estimação, o seu pet, elas carregam um luto, assim, muito grande por esse animal. Eu já vi pessoas, assim, chorarem, assim, copiosamente. Já vi pessoas passarem dias, assim, sabe, sem querer falar com ninguém, que para elas é um membro da família. Sim. É um trauma muito grande. A hipnoterapia, ela ajuda também as pessoas a diminuir um pouquinho essa sensação? Nesse processo de luto, né? Embora o luto, ele tenha que ser vivido por 2 anos, né? Que nem no meu caso, foram exatamente 2 anos de completa dor, né? Mas eu mantive a minha vida ativa, mas eu só chorava, né? Sim. Mas a hipnoterapia, ela vai te ajudar a voltar para aqueles momentos de amor, de troca, de passeio, de carinho. Sabe aqueles momentos mais felizes, para que você, né, a pessoa possa relembrar do seu pet naquela felicidade, e não somente da falta, né, da partir da morte dele. Sim. E a falta dele. Vamos dar mais uma passada aqui nos nossos comentários, né? Do Livros e Músicas é o Eric Andrade, tá? Que eu falei, cadê a família Andrade? Livros e Músicas é o Eric. O Eric, ele tem o Reginaldo e a Maggie. Ele está escrevendo também um livro sobre os animaizinhos, os pets que ele adotou, né? Então logo teremos novidades, tá? Danilo Moraes, boa noite. Meu irmão, Roberta, beijo. Roberta Moraes, Jana Oliveira, boa noite. A Aninha de Franco está falando aqui que ela doou um cachorro certa vez para um casal de amigos e a esposa estava com depressão e esse cão ajudou ela a superar a depressão. Bora Sem Sinal, boa noite. A Carolina Andrade, né, que está falando do Shoyu. O Shoyu é o nosso cão suporte emocional, né? Então é muito legal. A Bia Mieco, o amor dele escura, né? Com certeza. Lara, com relação a falar sobre o suicídio, muitas pessoas acham que não é necessário falar. Na sua opinião, você acha que isso é importante? E qual é essa importância? E como abordar, como uma pessoa pode abordar alguém que está passando em sofrimento para não ser uma forma de pressão, né? Que seja uma forma mais leve para alguém que esteja precisando desse auxílio? Sim, é necessário falar cada vez mais, porque é muito alarmante como aumentam os números de suicídio, né? Tanto no Brasil como no mundo todo. E de jovens, né? A sua maioria são jovens que estão se suicidando. Então é necessário a gente alertar. Mas tem formas de abordar, né? Porque a gente vai perceber através daqueles itens que eu falei que a pessoa está diferente, está com um comportamento diferente, uma fala diferente, não está se cuidando, está se isolando. Alguns também vão fazer um uso abusivo de álcool, de drogas, porque é um refúgio, né? Que todo excesso esconde uma falta. E quando observar isso, é necessário chegar perto e perguntar: você está precisando, quer conversar? Né? Ser uma escuta ativa, só que o principal, sem julgamentos.
Porque às vezes a pessoa nem fala por mal, né? Mas vai falar assim, nossa, cara, por que você tá assim? Tem gente que tá pior que você. Não vai contribuir em nada. Então, assim, não tem que ter comparação, não tem que julgar, tem que ser uma escutativa, falar que entende a dor dele, que entende esse vazio, mas que tá ali para ajudar. Vamos procurar uma ajuda médica, uma ajuda psicológica, ser um apoio. E se perceber que a pessoa está em crise, não deixe sozinho, tá? Que nesse momento que fica sozinho é que pode ser o ápice. É isso que eu ia pontuar também, a questão de procurar ajuda, né? Muitas pessoas têm o preconceito se você fala a palavra psicólogo ou psiquiatra, a pessoa já entra em pânico, né? Então, é importante essa procura dessa ajuda. E mesmo se a pessoa não quiser de imediato, né, procurar essa ajuda, converse com um amigo. Hoje a gente tem o CVV, que é 188, ele pode auxiliar também a pessoa no momento de crise, de desespero. A pessoa pode estar ligando nesse número 188 no CVV e eles vão dar, né, as instruções assim básicas, os conselhos ali, vamos dizer assim, para tentar tirar a pessoa daquele surto imediato ali, né? Isso é muito importante, né? Porque vai ser um auxílio, vai estar respaldando a pessoa naquele momento de tanta dor. E eu acho muito interessante, até eu com as pessoas que passam em terapia comigo, eu uso muito a técnica, eu falo, pare, né? Eu falo, é tão simples, porque a gente tem crises de ansiedade, às vezes numa crise de ansiedade a gente acha que vai infartar, né? Ou então quer sair fazendo uma loucura, eu quero acabar com isso. Então, pare. Sabe aquela coisa antiga que falava assim, respira, conte até 10. Gente, não é à toa, tem uma explicação científica para isso. Você parou, saiu daquela agitação, vai respirar profundamente e vai contar até 10, bem devagar. É o tempo suficiente para equilibrar o racional e o emocional. Então, isso é muito importante. Tem que ser uma prática diária, porque diariamente a gente vive num boom de emoções, né? Em balanço. Então, é importante isso, porque equilibra mesmo. Sim. Uma outra questão também é, normalmente, não só quem tem algum tipo de transtorno é uma pessoa que tenha predisposição ao suicídio, né? A pessoa não precisa ter uma bipolaridade, ser esquizofrênico, né? Ele pode simplesmente ter um momento de crise e vir a cometer o suicídio, né? Tem pessoas que elas vêm dando sinais ou várias tentativas, que até muitas pessoas falam que é frescura. Isso também é muito importante. Não é frescura, gente. Dê a devida importância, porque às vezes esses 5 minutos que, entre aspas, frescura, pode ser definitivo, né? Sim, isso é muito importante também, né? Quando for ter essa escuta ativa, depois não sair comentando, né? É frescura, fulano tá querendo chamar atenção. Não é isso. Se ele falou uma vez, ele pode cometer. Sim, tá? Então, é muito importante, nessa escuta, você ver o que você pode ajudar. Cara, vamos lá, olha, vamos mudar a sua vibração, vamos mexer na sua energia. Além do tratamento médico e psicológico, você pode entrar com uma psicoterapia holística, né? Trabalhar com uma saúde integrativa para ajudar. Assim como você caminhar com o pet, cuidar do seu pet, ele é um aliado terapêutico, tá? Então, você não deixa os seus tratamentos, mas é bom trabalhar essas questões energéticas mesmo, porque a gente acaba... Tudo que a gente pensa, sente e fala é uma sugestão para o seu subconsciente. E aquilo que vai entrando no seu subconsciente, você acaba materializando. Sim. Então, é necessário cuidar dessa parte também, tá? Por isso que acho que a psicoterapia holística, ela vem contribuir, né, com todo o tratamento. A gente falava assim, né? Tinha uma amiga que brincava muito quando ela estava mais ansiosa. Eu falava para ela, olha, toma água da paciência, tá? Porque enquanto você tá ali, parou para tomar uma água, você tá respirando, você tá se abaixando também, né? Então eu sempre brinco, tome água da paciência. Eu vou aproveitar para falar, né? Porque assim, muitas pessoas também, você já havia me perguntado, mas só para complementar, como que eu posso utilizar a presença de um pet nas práticas integrativas, holística? Hoje a gente tem a yoga
com o seu pet. Muitas pessoas vão praticar yoga, a meditação e levam o seu pet. E ele sente essa energia, então ele vai contribuir com aquele seu momento de relaxamento e vai aumentar a sua conexão com ele, te trazendo para o aqui e agora, né? Por que é importante estar no aqui e agora? Porque a ansiedade, eu estou preocupada com o futuro. Eu saí do presente, né? E essas práticas meditativas e yoga, eu estou ali com o meu pet, que ele me dá segurança e eu vou vir para o aqui e agora. Isso é muito importante também, né? E voltando a falar do gatinho, que eu falei que o gato, ele sente muito mais que os outros pets, vamos lembrar do acupunturista, né? Ele vai colocar as agulhinhas na gente nos meridianos, que é onde tem os vórtices de energia, né? Onde tem um excesso de energia. E os gatos, eles sentem esses meridianos, eles são apaixonados pelos meridianos. Então, pode perceber, às vezes o seu gato chega em você e começa ali massagear, fofar. Amassar o pãozinho, né, que o pessoal fala. O pãozinho. Ali tá carregado de energia. Se ele deitar no seu peito ou na sua barriga, se ele deitar no seu peito, ele vai estar tratando o seu chakra cardíaco, né, que é o coração, é o chakra do amor, mas é o chakra da cura. Porque toda a nossa cura está aonde? No amor. Né? Já diz o primeiro mandamento, amai-vos uns aos outros. Com certeza. E ele só vai sair dali quando você estiver equilibrado. E aí ele vai para onde? Ele vai tomar um sol. Se for de noite, no dia seguinte ele vai tomar o sol para ele se reenergizar. Porque ele tirou toda a sua energia doentia, né? O negativa, aquilo que não tá legal. Ele te equilibra. Então, e é através dos chakras. E aí eu não sei se dá para mostrar, porque aqui os gatinhos também têm, não sei se dá para ver. O gatinho, o cachorrinho, o bichinho também tem os meridianos, né? Que são os chakras, os 7 chakras. E a gente consegue harmonizar também os nossos bichinhos. Quando eles ficam doentinhos, né? Que eu até comentei, o meu filho às vezes fala, ai mãe, pendula aí, né? O cachorrinho tal, porque não tá legal. A gente também consegue harmonizar a energia, equilibrar a energia do bichinho. Por quê? Os nossos pets, eles não adoecem por acaso. Eles adoecem no lugar do dono. Eles sentem que o dono está doente e eles sugam tudo aquilo para eles. Tem até um projeto chamado Sama, lá na Escola de Linguagem do Corpo, né, Geometria Sagrada, na Vila Mariana, que esse projeto é para os pets, mas eles tratam os donos, porque a hora que os donos estão curados, os pets ficam curados também. Olha que coisa, não sabia, então... bem importante. Quando o meu chuchu vinha, ele vem, porque realmente, eu deito, ele já vem logo nessa parte, ele deita com a cabecinha bem aqui e fica ali. Primeiro ele amassa o famoso amassa pãozinho, depois ele para, né? Eu tento me virar, mas para onde eu me viro, ele faz esse acompanhamento e ele fica ali. Ele está te cuidando, te curando e te protegendo. Ai, que A maravilha. importância da harmonização de um todo, né? Do ambiente, né? Não só... E o cachorro, ele já não vai vir te afofar, mas quando ele te percebe triste, né, cabisbaixo, o que ele vai fazer? Pegar uma bolinha ou pegar o bichinho dele e trazer para você brincar ali, com ele. Pra interagir, né? Pra interagir. Isso. Ele percebe para te tirar daquela situação de tristeza. A gente acompanha também muitos cães terapeutas, né? Que visitam ali os hospitais, que visitam asilos, que visitam orfanatos. E a gente vê a reação das pessoas quando esse animalzinho entra ali, né? No local. É uma coisa assim tão espontânea, é uma felicidade. E os animais, eles também, né, têm essa percepção, têm esse cuidado. Lógico que eles são ali, né, recebem um treinamento, são cães específicos, né, para estar fazendo esse acompanhamento. Mas, assim, a reação das pessoas é uma coisa, assim, fora do comum, né? Os cavalos também, né, que é a ecoterapia. E para que os animais terapêuticos, eles são utilizados? Para minimizar a ansiedade. Porque esse contato, né, com eles proporciona um bem-estar. Então, vai diminuir o cortisol, que é o hormônio do estresse. A nossa amiga Luciane tinha, a Cleo, né? Ela fazia esse trabalho nas escolas, nos locais também. Nós tivemos também o nosso espeto,
que era o nosso cão cadeirante, né? Então, assim, nós íamos às escolas falar um pouquinho, né, sobre maus tratos, sobre abandono. E a reação das crianças ali era uma coisa linda com ele. E ele tinha um cuidado, né? A gente tirava ele da cadeirinha, porque ele era meio agitado também, né? Ele ficava ali no saco de arrasto, como a gente fala, e ele passava com as crianças, sabe? De cada vez, e as crianças interagiam. E depois nós tínhamos um retorno, né, dos pais mandando mensagem pra gente, que aquilo foi muito bom pro filho. Crianças que tinham medo realmente de cachorro, ele sentia, né? Ele tinha todo esse cuidado. E a gente sente uma falta muito grande do Espeto, né? É um auxiliar mesmo, um auxiliar né? mesmo, né? Temos 2 anos que ele partiu, 2, 3 anos, então assim, ele faz muita falta ali pra gente, viu? Hoje nós temos, né, que nem a constelação sistêmica familiar, né? Que é um campo energético onde vai ser vai ser visitado todo o seu sistema familiar. E há constelações que são realizadas com cavalos. Não tem bonecos e não tem outros participantes, apenas os cavalos. Eles chegam nas pessoas e ali eles já vão transmitindo aquele amor e a pessoa sente energeticamente o que ele está tratando. De repente ele chega e coloca a boca dele assim, né, aquele focinhão dele no coração. Então tá trabalhando o perdão. Nossa. É lindo, é emocionante, fantástico. Então, para ver o quão os animais nos curam. Sim. São muito importantes, né, nesse auxílio. Então a gente vê que tem recursos para as pessoas. O importante é pedir ajuda, falar sobre, não, né, se retrair com relação a isso, porque às vezes uma escuta afetiva pode, né, salvar a vida de alguém. Então, isso é muito importante. Lara, eu queria te pedir uma outra coisa. Falar para uma mãe que passou pelo que você passou, como ela pode superar essa perda dessa forma tão... É assim. As saudades aumentam, né? Que a gente fala, o tempo é um aliado. As saudades aumentam, gente, com o passar do tempo, porque você não tem a presença física ali, né? A dor, você vai entendendo essa dor, essa falta. Mas a culpa, acho que demorou uns 6 anos para eu minimizar o meu sentimento de culpa. Mas assim, lembre do seu filho, do seu pai, do seu ente querido, né? Daquela pessoa que você ama. Lembre dela com muito, muito amor. E pratique esse amor. Faça aquilo que essa pessoa gostaria que você fizesse. Que nem geralmente eu penso antes de agir, né? Eu tenho o Lucas, que também é meu filho, que eu amo. Mas pensando no Ícaro, eu faço aquilo que ele gostaria que eu fizesse. E é tão engraçado porque ele comentava com os amigos dele no trabalho. Inclusive tem uma amiga dele, a Ione, que ela... Todo dia das mães ela me manda mensagem, né, falando o quanto o Ícaro me amava e o quanto ele curtia, admirava a forma, assim, de eu trabalhar, de eu estudar, né? Ele falava, minha mãe é demais, porque ela não para, ela cuida da casa, ela trabalha, ela estuda, ela é viva. E isso eu não deixei morrer, porque parece que isso nos conecta, né? Que é algo que ele curtia muito. E como essa dor continua, gente, que vai doer, mas pega essa dor e transforma em amor. A única coisa, o único sentimento, a única pílula, o único remedinho que pode nos ajudar nessa jornada, que a gente ainda está viva, tem algo a cumprir aqui, é transformar nossa dor em amor. Então, tente ser contribuição na vida de outras pessoas. Tá. Isso aí. Vamos passar mais uns recadinhos aqui dos nossos amigos, né? Livros e músicas, aqui tá falando que ele tinha pavor de cachorro. E hoje ele tem 2, tá? Então, que bom que ele superou esse medo, né? A Antônia Cláudia, tá? Também é uma protetora lá de Caieiras, também é professora. Que excelente abordagem, né? E parabéns aí a todos os envolvidos. Roberta Moraes, tema muito interessante. Mônica Aparecida, parabéns aí pela escolha do tema e pela ótima abordagem.
Mustiago. Boa noite, meninas. Eu sempre falei para Bruninha que o que aconteceu com o meu TED, na verdade, foi alguma coisa que tentaram fazer para mim. Depois você vai falar sobre isso, tá? Antônia Cláudia, né? Cada vez os animais são mais necessários para a saúde mental dos humanos. Vivi Lambert, super tema, necessário para o conhecimento de dias tão difíceis. Né? Rita Cunha, que abordagem maravilhosa, parabéns. O que o Tiago quis dizer aqui, Bruna? Agora pode... Não, então, o TED, ele foi exatamente isso que você falou, a questão de absorver, né? A gente tinha um cachorrinho que estava com a gente, foi resgate, né? A gente resgatou da rua, e ele era muito apegado ao Tiago. Muito apegado, de grude mesmo, que a gente falava até que ele era o chulé dele. E o Tiago, numa fase meio assim, né? Vamos dizer, vulnerável, ele acha não, né? Ele acredita nisso, que foi alguma coisa para ele, porém o TED absorveu, porque foi tudo muito rápido. O TED não demonstrou sinais que estava doente, nada. E, tipo, questão de uma semana, né? Levamos no veterinário, tentamos fazer tudo, mas não deu tempo. E ele veio a falecer, né? Veio a óbito. Então, o Tiago, ele sente muito, até hoje, essa ausência, e ele se sentiu um pouco culpado, sabe? Não, mas não pode se culpar. Sinta gratidão, né? Porque o TED o libertou. Né? É um sentimento de gratidão que tem que ter. Um outro ponto interessante, assim, só para enfatizar mesmo como os animais, eles sentem a energia da pessoa e do local. Vamos pensar numa tragédia da natureza, num terremoto, num tsunami. Se é uma região que tem muitos animais, eles são os primeiros a buscarem um novo lugar, porque eles sentem a energia de que vai acontecer uma tragédia. Então, quando um animalzinho estiver lá dando sinais, latindo, olhando para você, não deixe em vão aquilo. Dê atenção e vai ver o que está acontecendo. E a gente vê mesmo, né, nessas grandes tragédias, né? Pelo menos assim, a gente vê às vezes retratado em filmes, né? Que quando acontecem esses desastres naturais, nos filmes, né, retratam ali os animais correndo, pássaro voando, então assim, saindo mesmo em debandada, como se diz, né, porque eles sentem. Tanto é que quando está aí para chover, trovejar, eu tinha uma cachorrinha, a Paty, né, ela viveu comigo 12 anos, e assim, toda vez que eu já sabia que ia chover por ela já ficava agitadíssima, ela já queria entrar dentro de casa. Eu falava, não, gente, o tempo tá bonito, não é possível. Era favas contadas, passava pouco tempo, começava a relampejar, vinha a chuva, então eu ficava, gente, como é que ela consegue sentir isso? E era toda vez, falava, gente, vai chover, porque a Paty já entrou em desespero, né? É a sensibilidade deles, né? Sinais assim, né? A toda, né? Eu queria fazer aqui dar o nosso boa noite aí para os nossos apoiadores, sabe, Lara, a gente tem uma parceria aí muito grande com os veterinários aqui da nossa região, que eles estão sempre, né, nos auxiliando, e esses veterinários, a gente vê que a conexão ali deles com os animais não é só o profissional, eles estão assim desenvolvendo também esse carinho muito grande, essa atenção, esse cuidado, e o conversar também hoje com os tutores dos animais, né? Antigamente levava no veterinário quando se tinha, né? Agora, né, os veterinários já é uma gama de profissionais aí maiores, mas a gente percebe que mudou muito esse comportamento dos veterinários com os pets e com os tutores. Deixou de ser uma simples consulta, né? E a gente tem esses parceiros aí maravilhosos que a gente está qualquer hora do dia ou da noite, a gente está sempre ali, né? Pedindo socorro. Help, por favor. E a gente tem aqui, então assim, a gente tem toda Caieiras, né? E eu acho que é muito importante a gente divulgar também esse trabalho deles, né? Aí a gente tem aí no centro de Caieiras o HCV, né? Que é o Hospital Veterinário. Ele é um hospital 24 horas, né? Então, muito legal. Depois nós temos também Clínica Sol e Lua, do Dr. Augusto, que também estará aqui no nosso programa, tá? Então ele vai participar aí do nosso programa. Então ele é ali no bairro do Serpa. O Salsalito, também no Morro Grande, né? O Dr. Fábio, que também está convidado para o nosso programa. Ó, tá recheado, gente, tá? Tem uma no Morro Grande, uma ali em Mariporã. O Center Vet, tá?
são novas ali das meninas, né? Também ali no bairro do Laranjeiras. E a Solvi é a Essências, né, que está apoiando sempre ali a ONG, sempre apoiando a causa. É um projeto bem legal deles também. E a Vete Amar, né, que é ali no centro de Caieiras. Então, assim, são jovens também, né, que tá vindo aí com uma abordagem também diferenciada, né. Então, o nosso muito obrigado. Sem vocês a gente não conseguiria fazer 1/4 do que a gente faz. A gente consegue, né, cuidar de muitos animaizinhos na rua, mas quando a gente precisa desse suporte, a gente sempre está ali contando com cada um deles, né? Então, a nossa gratidão aqui para vocês. Interessante. Que aumentem, né, esses parceiros, que é muito importante. Sim. E sabe uma curiosidade? Acho que eu nunca verbalizei acho que minha mãe só que sabe disso, né? A minha primeira escolha para fazer faculdade era veterinária, porque eu adorava pegar os cachorrinhos da rua, levar para casa, gatinho, até o dia que eu apanhei da minha mãe e deixei de pegar os bichinhos da rua, né? E aí eu queria muito fazer veterinária. E quando eu descobri que às vezes tinha que, né, sacrificar o bichinho, eutanásia, eu falei, não quero, eu não vou conseguir. Aí fui para letras, me tornei professora, enfim, mas a minha primeira opção era veterinária. A gente fala também, né, na parte aí de eutanásia, é um sofrimento muito grande, né? Mais para o tutor, porque eu não sei como era antigamente, mas hoje em dia é feito com muito cuidado, né? É uma coisa muito bem pensada, né? Então a eutanásia, que, né, como o pessoal fala, mas vai fazer eutanásia. Então, assim, às vezes, essa eutanásia também é um ato de amor, para livrar o animal. A gente vê, nossa, nós pegamos casos assim que o sofrimento do animal era muito grande. Então, mas é triste. Então, assim, muita gente acompanha, tá? Fica ali do ladinho dele, segurando a pata. A gente vê isso com os tutores, né? Os animaizinhos não sentem, é feito tudo com anestesia, um cuidado muito grande. Mas, assim, eu acho, não sei, na minha impressão, segurar ali da patinha dele, para ele estar fazendo essa transição, essa passagem, eu acho que é muito importante para o animal. Nós tivemos essa experiência, né? O cachorro do meu pai, um Border Collie, o Troy, que era o fiel escudeiro do meu pai. Quando meu pai mancava do pé esquerdo, da perna esquerda. Quando o Troy aprontava, a gente dava bronca, ele mancava também da perna esquerda, imitando meu pai. Ah, legal. E ele estava com 13 anos e começou, coração grande, foi tudo muito rápido. Ele começou a agonizar. Aí eu mandei o vídeo para a veterinária, ela falou, olha, a única saída, né, é a eutanásia. E para o meu pai foi muito difícil. Tanto é que quando nós pegamos e colocamos no carro, meu pai não estava em casa. E meu pai até hoje fala, será que eu errei? Eu falei, não, pai, erraria se continuasse com ele em casa, sofrendo até morrer. Então, e eu e minha mãe que presenciamos, ficamos do lado, agradecemos pelo amor, pelo carinho, pela alegria que ele nos proporcionou ao longo desses 13 anos, né? Sim. Que era o momento dele descansar, né? Mas dói, a gente lembra assim, dá vontade de chorar. Dá vontade de chorar, é que eu falo, né? Ali é muito amor. Antes, os animais, eles eram cuidados assim, era no fundo do quintal, numa corrente, com aquela sobra de comida, que ainda não tinha, né? Esse trato todo, com ração, com tudo isso, né? Hoje não, hoje o pet, ele faz parte da sua família. Tem pessoas que, hoje em dia, têm um pet, mas não tem filho, né? Preferem assim, né? Então, assim, ele trouxe, ele veio para dentro dos lares hoje, ele representa muito, né, para as famílias. Eu acho que esse amor, assim, vem crescendo e o respeito com os animais, né, cada dia mais. Sim. É uma coisa, assim, muito, muito importante aqui de se pontuar. Verdade. Bom, Lara, tentamos trazer o tema, que é um tema polêmico, né? Mas ele é necessário ser falado. Importante também frisar que o Setembro Amarelo, ele é importante sim, porém temos que falar e prestar atenção todos os dias, o ano inteiro. Então, eu gostaria de passar a palavra para você deixar a sua última mensagem, se você quiser passar algum recadinho para os nossos ouvintes, e te agradecer por ter aceitado o convite, ter vindo aqui falado dessa forma tão delicada, com tanto acolhimento, né, passando essa mensagem, para a gente tentar ajudar cada vez mais pessoas, porque é importante falar sim, para a gente
se conseguir evitar, né, uma pessoa, já tá valendo a pena, né, pra gente. Eu agradeço, né, a oportunidade de estar aqui, poder falar da minha dor, mas não para sensibilizar, né, mas sim usar a minha dor para que seja um alerta, né, e que eu possa ser contribuição na vida de tantas pessoas, de tantas famílias, né. Aproveito aqui para dizer que nas minhas redes sociais, né, que é o meu Instagram, na realidade, que é o @LaraDellaHipnose, eu já deixei lá, o seu pet deixou um presente para você lá. Então consultem lá o meu Instagram, que já está disponível para você o presente do seu pet para você. E todas as vezes que você estiver meio para baixo, cabisbaixo, desanimado, olhe novamente, salve o que está lá e olhe esse presente que é feito com muito amor para você, tá? E um outro recadinho, no dia 24 de setembro, que é o meu aniversário, eu vou lançar um desafio que é sobre a ansiedade. 7 dias para você enganar a sua ansiedade e viver confortavelmente, tá? Dia 24 de setembro, nas minhas redes sociais. Olha que... Oh. E muito obrigada por esta oportunidade. Nossa, muito bom. Nós que agradecemos. Nós agradecemos. Aqui, antes da gente se despedir, vou ler mais uns comentários aqui. Rita Cunha, linda Lara, gratidão pela aprendizagem que sempre me ensina, transformando a dor em amor. Antônia Cláudia, né? Os humanos precisam se permitirem essa conexão. A escola é ponte com os pequenos, né, que mostra a importância da adoção, a importância dos cuidados com os animais. E sentir esse amor é genuíno. Lígia, tema muito importante e merece muito like. Obrigado, Lígia. Tá bom? Gente, então assim, a gente também vai, né, quero agradecer aí, a doutora não a conhecia, foi muito bom esse bate-papo. Aprendi aqui, acho que como muitos, né, algumas coisas, porque assim, a gente cuida de animais há muitos anos, mas a gente não tinha ainda essa percepção, né, do que o benefício ali que eles trazem, né, dos chakras, dessa massagem, a massa pãozinho. Obrigado, Chuchu, quero mais. Entendeu? Então assim, muito, muito obrigado mesmo, né, pela sua presença. É isso. Agradecer, gente, todos que estiveram conosco essa noite, né? E lembrar mais uma vez o número do 188 do CVV. Peça ajuda, seja para um familiar ou para um amigo. Nada é definitivo que não tenha uma solução, entendeu? Então, peça ajuda e recorra, né, a alguém. Com certeza. E o nosso convidado aí da próxima semana é o Pedro Espínola. Ele é médico veterinário, tá? Adestrador, especialista comportamental, tá? Então a gente vai ter assim um bom bate-papo com ele para tirar as dúvidas aí sobre adestramento, sobre o comportamento, né, do seu pet. Então já convido vocês aí para a próxima semana. É isso, e agradecer a todos mais uma vez, e a gente vai deixar por fim a imagem da live de amanhã, para quem quiser acompanhar, para quem achar importante, né? Muito vai importante. ter os dados aí do pessoal da live. Muito obrigada a todos, boa noite. Boa noite, fique com Deus, né? Que essa semana seja muito abençoada na vida de todos vocês. Obrigada.